Professor, a questão dos Estados Unidos, ela é ainda uma questão culturalmente imperialista, metendo-se em várias frentes, Israel, Irã, Líbano, Ucrânia, Rússia, e aí eu quero agora pegar o Canadá, eu quero pegar a Groenlândia, eu quero mudar o nome do Golfo do México, eu quero o Canal do Panamá. Para mim, essa cultura essencialmente imperialista, ela ainda existe, ou essas ações do Trump estão mais para o desespero de um império que já não é tão hegemônico assim? Eu acho que são as duas coisas. É uma política imperialista, por natureza, porque desde da fundação do Estado americano, ele tem ali um ímpeto, né, de intervenção e de expansão, e aí a gente poderia citar umas centenas de guerras que eles participaram ativamente, né, derrubada de governos, etc. e tal. E um outro ponto você apontou, colocou muito acertadamente, porque imagina um império em decadência, né? O momento em que o império se torna mais violento não é no seu auge, porque no seu auge todos temem o império, todos respeitam o império. O problema é quando o império começa a enfraquecer. E quando começa a enfraquecer e os movimentos revisionistas começam a aparecer, é que ele se torna mais violento. Então a pergunta é, né, essa transição de uma ordem unipolar para uma ordem multipolar de verdade, que nós podemos viver daqui a um tempo, ela vai acontecer com uma guerra generalizada ou não? E o que a gente observa é que o governo Biden, de certa forma, apostou numa confrontação direta com atores que poderia gerar uma deflagração generalizada. O Trump, ele não quer uma deflagração generalizada, mas ele volta num discurso nacionalista estadunidense do século XIX, que fica evidente quando ele fala em Golfo do México, quando ele fala Canal do Panamá, quando ele fala 51º estado americano é o Canadá. Ele volta a essa discussão de América para os americanos. Ele tenta reativar nos americanos, porque existe um problema sério. Eu vejo, professor, que o maior problema dos Estados Unidos hoje é de poder psicossocial. Existe dentro do império uma corrosão interna que é evidente e absurda, e isso reflete em vários setores, não é? E vai ser essa corrosão interna refletir externamente, junto com a expansão da China, o refortalecimento da Rússia, né? O Brasil aí, isso gera um movimento de vou tentar segurar o osso da forma como puder. Então, a fala do Trump é a mistura dessas duas coisas, né? Um país imperialista por natureza, só que agora, se me permite, o que eu vejo que é mais complicado, o procurador do Tribunal Penal Internacional agora está com o seu visto proibido de entrar nos Estados Unidos, né? Está com suas contas congeladas dentro dos Estados Unidos. Isso existem sanções contra o Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos impôs sanções. Os Estados Unidos, que é o grande defensor de uma realidade internacional marcada pela democracia liberal, ele começa a destruir as instituições que eles mesmos criaram para se tornarem hegemônicos no mundo. Então, isso é uma outra sinalização interessante, que mostra as contradições que o Império Americano vive hoje. O desvínculo com o Conselho de Paz da ONU e com a Organização Mundial da Saúde, tem algum recado maior por trás disso, ou é uma questão mais econômica do que qualquer coisa devido à contribuição dos Estados Unidos para essas instituições? Eu acho que é majoritariamente ideológico, porque, na perspectiva deles, o globalismo e as instituições internacionais criam constrangimentos tão violentos para os Estados que eles se tornam títeres, fantoches dessas instituições. Então, todo o discurso da extrema-direita é contra instituições internacionais, é contra essas regras internacionais, né? Cria-se uma série de
de mitos e de bobagens, né, quando fala do marxismo cultural, do globalismo. Então, mas para eles, isso é um mantra. Então, um país com o PIB dos Estados Unidos, eu acho tão engraçado isso, a USAID lá, eles eram a maior força de propaganda dos Estados Unidos, de intervenção dos Estados Unidos no mundo inteiro, né? Isso promoveram um punhado de coisas, ajuda humanitária, mas também propaganda, derrubada de governo, e o governo Trump simplesmente acaba com isso, né? E isso revela que a questão ideológica é muito forte. Então, vai salvar dinheiro? Claro que vai salvar dinheiro, mas sair da OMS é um reforço ao negacionismo, né? É um reforço a uma perspectiva globalista, de preocupação com o marxismo cultural, esse discurso que também tem aderência em determinados núcleos da extrema-direita no Brasil, e que é uma bobagem, uma viagem, né? É isso que nos preocupa, porque a maior potência do mundo hoje é dirigida a partir dessa perspectiva, né? É muito preocupante, porque são eles que, de certa forma, né, o poder hegemônico, tudo bem, não existe uma hegemonia global, mas a grande força mundial, ela pode gerar estabilidade ou muita instabilidade, né?